Fala galera, sou o Luiz Lopes e o vídeo de hoje é para você que já passou trabalho ajustando as marchas da sua bike. Bora lá! Então galera, quem nunca fez um pedal com alguém, né, reclamando de marchas, né, que não tava trocando direito, até as suas marchas não trocando direito no meio de algum pedal, às vezes é algum ajuste simples, que eu vou mostrar as maneiras mais fáceis aqui de você fazer todos os ajustes de marcha na sua bike, né, dá pra fazer em casa bem tranquilinho. Peguei uma bike, uma OG Hacker HDS aqui, que é uma bike que vem com um dos grupos mais populares da Shimano, tá? Então o jeito que eu regular essa bike aqui vai servir para muitas outras bicicletas aí, não só com esse grupo, mas com vários outros grupos de marcha também. Primeiramente, soltei os cabos dela, tá? Apertei os parafusos aqui, que são os parafusos limitadores, e eu vou mostrar como é que funciona esse ajuste de marcha. Importante galera, as ferramentas utilizadas nessa bike aqui: torquímetro. Eu usei 2 torquímetros, né? Não precisava, mas eu precisava da Allen 5 em um torquímetro. Só esse aqui já me resolveria tudo. Usei uma outra Allen 5, que seria o Y. Deixa eu pegar aqui. Chave Y aqui. Também para ter Allen 5, que somente esse torquímetro me ajudaria. E a chave Phillips para poder fazer os ajustes dos parafusos. E a Allen 8, que foi só para ver a altura do câmbio. Então, tecnicamente, só precisaria dessas duas ferramentas, beleza? Vou colocar aqui só a ferramentinha para facilitar para pedalar, né, com essa bike. Então, eu tô com os câmbios desregulados, cabos soltos. Primeira coisa que eu faço, não vou prender o cabo. O cabo vai ser uma das últimas coisas. Então, esses câmbios, eles possuem limitadores, que é para limitar o curso, tanto para ele não cair para dentro, né, para marcha leve, ou não cair para marcha pesada. Mesma coisa acontece com os câmbios traseiros aqui. Então, tem 2 limitadores. Então, o H eu limito para ele não cair para fora aqui, para não cair a corrente para o quadro. Se na sua bike está acontecendo isso, pode ser só um parafusinho, detalhezinho, meia volta no parafuso aí pode resolver esse problema. E o L seria de low, seria de baixa velocidade. Então ele funciona na marcha leve, que seria a engrenagem maior aqui do seu cassete. Se eu apertar demais, ele nem sobe para a primeira marcha, mas se eu deixar ele muito solto, ele pode subir tanto a ponto de cair entre o cassete e os raios da bike. Isso pode quebrar corrente, câmbio, raio, destruir a bike mesmo, pode causar acidente. Então é só um detalhezinho no parafuso ali. Eu já vou mostrar para vocês como é que se faz esses ajustes. Primeiramente eu vou começar aqui com o câmbio dianteiro, ele está completamente solto, ó. Vocês podem ver, não está na posição ideal. Ele tem que ter entre 2,5 e 3 milímetros de altura. Os câmbios Shimano, quando ele vem novo, ele vem com adesivinho, que quando o mecânico regula, o mecânico arranca o adesivo informando a altura. Seria do câmbio para o dente da engrenagem, tá? Se você não tem como medir ou não tem uma base de altura, pode utilizar aqui, ó. Vou mostrar um macetezinho para vocês, uma Allen 8. Se você colocar ela no meio dos dentes aqui, ó, ele vai dar certinho a altura que você precisa para poder ajustar o câmbio. A posição do câmbio, galera, essa face externa do câmbio, tá? Ela tem que estar alinhada. O câmbio ele é todo desenhado por dentro, tem algumas partes que tem rebaixo, que ele é curvado, tudo, mas a parte externa, que é essa face externa, normalmente ela é plana. Então essa face, ela tem que estar alinhada no mesmo sentido da coroa. Então, por aqui eu identifico se o câmbio está no alinhamento perfeito, beleza? Então, alinhando o câmbio perfeitamente, só ajustar ele, né? Só apertar ele para ele não ficar movimentando. Vou conferindo, né? Porque pode ser que conforme eu vá apertando o câmbio aqui, ele vai se mexendo no quadro, porque é uma abraçadeira. Então aqui eu confiro para ver se ele continua bem alinhado. Aí tá perfeito. Um outro detalhe muito importante, no ajuste do câmbio dianteiro aqui, quando eu apertei ele, tem que cuidar muito o torque. Um sintoma aí da sua bike quando o câmbio ele não está muito bem alinhado, é quando você começa a trocar marcha e ele fica raspando no câmbio. Pode ser que ele esteja um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, né? Dá sempre uma conferida nessa face externa com a coroa, ver se está bem retinho, porque ele pode subir a marcha e como ele está desalinhado, ele acaba raspando já do outro lado do câmbio. Então quando desce marcha, ele por estar desalinhado também ele vai descer fácil, só que ele já vai
vai ficar raspando. Então ele bem alinhadinho, ele não é para raspar não. Outro detalhe, o aperto do câmbio, ele é muito importante ter bastante cuidado nesse aperto do câmbio dianteiro, porque se ele tiver solto, você vai estar rodando, ele pode mexer um pouquinho e daqui a pouco pegar na corrente, pegar na coroa, né? Daqui a pouco pega o câmbio na coroa, entorta todo o câmbio, trava o pé de vela, daqui a pouco entorta até o dente da coroa, por ele estar um pouquinho solto. E se apertar demais, tem quadros que são mais sensíveis aqui. Então, ao apertar demais, ele acaba amassando o quadro. Então, nenhum outro câmbio serviria naquele quadro. Às vezes, nem o mesmo câmbio que você está tentando colocar ali. Então, pode danificar o quadro. Simplesmente acabar com o quadro por conta de um aperto excessivo no câmbio dianteiro. Então, tem que cuidar bastante disso. Agora, vamos para o câmbio traseiro. Aqui, o câmbio também, sem colocar o cabo. O cabo está solto. Vou pedalando. Ó, ele não tá descendo para a última marcha por conta daqueles parafusos limitadores, né, que eu comentei, mas é igual, vou ver se ele sobe para a primeira marcha, ó. Também não sobe para a primeira marcha. O que eu vou fazer? Ajuste nos parafusos limitadores. Então, tempo para vocês pensarem. Qual que é o ajuste da marcha leve? O H ou o L? Tempo. Nem preciso fazer som, né? Então bora lá. O L de marcha leve, né? Dá mais fácil decorar assim, né? Então de baixa velocidade lá, então seria marcha leve, então para a primeira marcha ali. Eu vou soltar o câmbio, o parafuso limitador. Eu olho aqui, ó. Tá bem aqui a descrição, ó. L e H, né? Ou eu posso ver aqui qual que realmente está limitando, né? Eu posso olhar fisicamente no câmbio ou ir pela descrição. Vou empurrar o câmbio, posso fazer com a mão, já que eu tô com o cabo solto mesmo, ó. Só cuidar os dedinhos, né? Não vamos colocar o dedo no raio, porque não é legal. Soltei bastante dele, porque ele não tá nem perto de subir. Aqui, ó. Não tá subindo ainda. Vou soltar mais um pouco. Beleza. Ele tá subindo. Agora, para descer marcha. Se tiver a possibilidade de ir pedalando, o cabo está solto, galera. Lembrando que o cabo está solto. Ele não está descendo na primeira marcha porque tem o parafuso H, que seria o de high, né? O parafuso high de alta velocidade aqui, de marcha pesada, muito apertado. Então, se tiver a possibilidade de ir pedalando e soltando o parafuso bem devagarinho, pode ser. Fica mais fácil o ajuste da marcha pesada. Se não, recomendado é você soltar de 1/4 de volta, tá? Não solta mais que isso a cada teste de pedalada, porque 1/4 de volta num parafuso regulador desses aqui já faz muita diferença no ajuste do seu câmbio. Aqui, ó, mais 1/4 de volta. Vamos lá. Não tá descendo ainda. Detalhe, essa bike que eu tô regulando, ela tem 8 marchas atrás. Quanto mais marchas, 10, 11, 12 marchas, maior essa precisão. Então aqui eu tô soltando bastante, ele ainda não tá descendo. Se fosse provavelmente um cassete de 12 velocidades, ele já teria descido, porque a engrenagem ela ocupa o mesmo espaço ali praticamente e só tem mais engrenagem. Então o espaço, né, a precisão de marchas é ainda maior, né? E a necessidade desse ajuste fino maior ainda. Aqui eu vou soltando, regulando. Ó, ele já começou a querer... Desceu, tá? Então ele não queria descer, desceu, ó, só que ele tá demorando um pouco para descer. Normalmente, um cassete ele vai ter vários pontos de indexação, que é o pontos de troca de marcha. Esse aqui, ó, pode ver que tem todos os desenhos de dente, bem nesse espaço aqui tem um degrau, ou então vai ter um dente mais baixo. Normalmente no cassete é degrau e na coroa seria um dente mais baixo. Então ali seriam os pontos de indexação. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de indexação. Ou seja, em 6 lugares do cassete que ele tem locais, né? Em dentes ali, engrenagens. Engrenagens não, né? Não é engrenagem, a engrenagem é o completo, tá, mas tá bom. Então em 6 locais do cassete, né, durante os 360 graus dele, que ele tem possibilidade de descer e subir a corrente com essa facilidade, né, da indexação. Então, normalmente, você não precisa dar uma volta completa no pé de vela para ele descer da segunda marcha para a primeira. Ó, soltei o câmbio, tô dando uma volta completa.
Então quer dizer que o câmbio ainda não está bem alinhado com a engrenagem menor. Então aqui, ó, como ele está com dificuldade de descer, eu vou soltar mais 1/4 de volta. Vamos lá. 1/4 de volta, vamos ver se já deu diferença. Ó. Viram? Não precisei, antes eu estava dando uma volta completa para poder trocar. Vamos lá de novo, ó. Soltei o câmbio. Tá dando meia volta, um pouco mais de meia volta. Então vou soltar mais 1/4. E agora é para ficar do jeito que tem que ser, né? Soltei. Viram? Menos de meia volta no pé de vela ele já desceu marcha. Então agora tá bem ajustado ali. Outra maneira de se ajustar, que a Shimano também recomenda, seria sem a corrente, você olhando o câmbio por trás aqui, ó, por onde eu tô olhando nesse visual, alinhar o dente da rodana um pouquinho, mínima coisa para fora do dente do cassete, tá? E isso também faz com que desça mais rápido. Só que a maneira para você não tirar a corrente e não fazer tudo isso, desse jeito aqui fica perfeitas marchas. Tamanho de corrente, galera, que é muito importante também. Cada marca, cada câmbio é de um jeito, tá? Alguns pede para colocar na maior e sobrar 2 elos, sobrar 1 elo. Alguns é na marcha pesada mesmo. Alguns conceitos mudaram também, né? Do mesmo grupo. Alguns grupos da Shimano antes era pela menor e agora estão pela maior. O mesmo grupo. Um exemplo prático, visual, rápido, que serve para muitas bikes, né? Que pelo menos você tenha certeza que não tá errada. Nunca deixa a corrente, né? Ela vem, pega numa rodana, pega na segunda rodana. Nunca deixa, né? Na marcha pequena e pequena, que ela pegue de volta nessa primeira rodana aqui, tá? Então, se essa corrente tivesse muito grande, a própria corrente pegaria na rodana. Ficaria assim, ó, mais ou menos, no câmbio. Pegaria de volta nessa primeira rodana. Isso para detonar um câmbio, galera, é muito fácil. Agora vocês viram que eu não prendi cabo nenhum ainda, né? Tá tudo solto aqui. O que eu vou fazer? Ele tá na pesada, no visual. Tô olhando aqui, eu já vou deixar ele bem próximo de arrastar a corrente. É esse parafuso aqui, ó, o LOL de marcha leve, né? De baixa velocidade. Então aqui vou baixando o câmbio com cabo solto, porque às vezes eu tô com cabo fixo no câmbio e não consigo fazer esse ajuste porque ele fica limitando no cabo de vez de limitar no parafuso. Vou soltando no visual até ele chegar bem próximo de arrastar. Por quê? Por que eu tô fazendo isso? Que ele tá na pequena, que seria todo para lá, e atrás tá ao contrário, ele tá na pequena também, só que é todo pra cá, então a corrente ela tá bem cruzada. Tá errado, né? Não se anda assim, mas igual se colocar nessa marcha, o ideal é que não fique arrastando no câmbio, tá? Então por isso, já regular assim, deixar ele bem próximo, porque é como ele vai ficar mesmo depois de pronto. Quanto mais pra lá eu mandar o câmbio, mais rápido ele vai descer a marcha, quando eu quiser colocar na primeira engrenagem. Então por isso, soltei até ele quase encostar na corrente. Agora, feito tudo isso, só prender os cabos. Em 90% dos casos ali, quando você prender o cabo ele já está regulado, já fica filé. Então, vamos ver. Para prender o cabo, claro, eu libero todo o cabo aqui na alavanca de marchas, né? Libero todo o cabo e faço... Prendeu o cabo? Beleza. O que acontece? O cabo, ele é um cabo, ele é entrelaçado. Quando ele fica parado, ele retrai. Então tem que sempre montou, estressa, né? Tecnicamente o nome seria estressar os cabos da bike. Por quê? Porque agora eu puxo ele aqui, ó, posso segurar o câmbio ou então só puxar o cabo aqui, ó. Cuidar, claro, para não arrebentar, né? O quadro, não arrebentar o suporte, isso é bem difícil. Estressa o cabo. Isso vai fazer com que, por ele ser entrelaçado, agora ele vai esticar e voltar à posição de uso da bike. Quando você trocar a marcha, ele vai estar assim, ó. Pode ver que agora ele ficou solto. Eu já tinha encostado o cabo ali, agora ele ficou um pouquinho solto. Mesma coisa no câmbio dianteiro. Vamos estressar o cabo, mas sem xingar ele. Agora o cabo ficou solto. No câmbio traseiro ainda tem a facilidade do ajuste aqui no próprio câmbio. Se ele não ficou legal, o ajuste fino a gente vai fazendo aqui. No câmbio dianteiro, o ajuste normalmente se dá na alavanca. Tá? No câmbio dianteiro é mais difícil ter algum tipo de ajuste e tem, dependendo da bike, nem na alavanca teria, então tem que acertar bem certo o cabo ali, né? Deixar perfeito. Vamos ver, soltar aqui. Tô nem usando alicate para isso.
Aqui, ó, já tá mais esticadinho. Torque certo para não arrebentar o cabo. Ó, subiu, subiu. Opa, subi duas aqui. Ó, a primeira ele não quer subir, que significa que o limitador tá segurando ele. Então eu deixei o limitador muito pressionado ainda. Se eu for subir com a mão, ele ainda sobe. Com a mão eu consigo ter mais força do que na alavanca, tá? Então aqui ele tá parando na marcha 2, porque tá limitando no limitador do câmbio. Então vamos só liberar um pouco. De novo, no L, né, que seria o low. Ou olha aqui, ó, dá pra ver que ele tá no batentezinho do câmbio. 1/4 de volta. Vamos ver se ele já sobe marcha, ó. Pelo menos agora trocou de marcha, mas ele tá querendo descer. Então, mais um pouquinho. Ainda tá querendo descer. Mais 1/4 de volta. Vamos ver? Se descer, 1, 2. Olha aí, galera. Regulei todo o câmbio sem prender o cabo. Depois só prendi o cabo. Do jeito que foi feito aqui, não precisou nem ajustar no parafuso aqui, ó. Já ficou perfeito, eu só vou soltar mais um pouquinho. Porque ele ficou, agora a sensibilidade, né, do mecânico, ele ficou bem firme para poder subir a marcha aqui. Então ele tá forçando bastante a alavanca. Para subir a marcha, soltei só um pouquinho, só para ele ficar alinhado perfeito. Aqui na marcha da frente eu já subi para a segunda coroa. Vou colocar ali na marcha mais pesada, ver se ele tá subindo marcha, né? Ó, tá bem duro para trocar. Dá para ver que ele tá bem no limite. O que aconteceu? Ficou raspando, galera. Isso porque o câmbio ele tá muito limitado. Então eu vou soltar. Posso ir pedalando aqui, ó, e soltando o parafuso bem devagarinho. Até ele parar de fazer esse barulhinho, ó. 1/4 de volta, para. Ó a diferença que dá. Aqui, se eu apertar 1/4 de volta, ele começa a raspar. Daí eu solto, ele para. Então aqui já é a posição perfeita. Vamos ver se tá descendo marcha. Ó. Ele desce para a segunda, não tá raspando. Ficou bem certo aqui, quer dizer que o cabo tá ideal. Se eu descer para a primeira, ele está demorando para descer. O que quer dizer que o parafuso limitador ainda está muito apertado. Tem que soltar um pouco. Vamos lá. Agora ele desce, ó. Trocou, desceu, sem choro. Vamos ver cruzando as marchas. Que daqui a pouco eu consigo até apertar um pouquinho mais. Deixar ele bem justinho mesmo. Lembrando que tem o ajuste do câmbio. A gente regula ele num gancho, assim, num lugar neutro, né? Sem exercer força sobre o pé de vela. Mas quando você estiver rodando com a bike, o quadro ele tende a torcer um pouco. Quando ele torce, o pé de vela ele raspa para um lado e para o outro, né? Ele pode mexer. Muitos câmbios, né? Muitos quadros, quando o quadro é mais firme e o câmbio mais ajustadinho ali, ele nem assim ele acaba raspando. Mas em alguns casos, quando o quadro ele não tem tanta rigidez no central, ele acaba raspando quando você faz força. Mas numa regulagem assim neutra, no gancho, ela pendurada, ela às vezes até de ponta cabeça, né? Tem gente que gosta de regular de ponta cabeça, ela não deve raspar nunca mesmo. E agora, descer a marcha. Primeira desce aqui, de boa. E a segunda também, como eu já tinha ajustado antes, né, que eu fiz ajustei o parafuso da leve antes, ele já desceu rapidão. Agora vamos ver na mais leve, se ele cruzando marcha ele raspa. Isso aí, como eu já tinha ajustado o câmbio dianteiro na leve antes de prender o cabo, ele já ficou tudo certo. Eu baixei a marcha, ele caiu para a primeira coroa e daí eu coloquei na leve aqui e ele não raspa. Então, fechou todas. Vou colocar aqui na segunda marcha. Também não tá raspando, ó. Rodando liso. E aqui uma marcha que não se deve rodar, né? Mas que igual ele entra.
entra funcionando. Não deve rodar porque a tendência é que tenha um desgaste maior na corrente, né, na relação como um todo, por ele estar com a marcha cruzada. Então, na maior e na maior, né, deixar bem claro, e também evitar rodar na menor e na menor. Beleza, galera? Então, galera, regulados os câmbios, né, ajustados aí, muito prático, dá para você fazer em casa aí tranquilamente. E também espero que você salve, né, os amigos aí quando eles tiverem algum perrengue na trilha, na estrada, no asfalto mesmo, tiver com problema de marcha, e também que você não passe por isso, né? Então, com tudo isso, espero ter ajudado você a pedalar mais e melhor, não só você, mas você e a galera toda, beleza? Valeu!